Você orgulho. conseguiu atingir resultados lá na GEAB, Diego, Não, nesses 3 anos? A gente... 3 anos e meio, né? 3 anos e meio que a gente ficou, a gente conseguiu entregar dignidade habitacional para mais de 4 mil famílias. Nossa. E aí eu falo 4... Peraí, você está falando daquela lista, você conseguiu entregar 4 mil pessoas? 4 pra mil famílias? 4 mil famílias. E aí, dignidade habitacional, eu digo porque tinha muitas pessoas que moravam em casas que tinham sido programas habitacionais antigos, como o próprio bairro Isidro Pedroso, por exemplo, ali na frente da prefeitura. Desculpa. Ele foi um bairro que há 40 e poucos anos atrás foi um projeto de habitação social, de autoconstrução, que as pessoas foram lá e construíram, né? E nunca tinha sido regularizado, as pessoas não tinham a propriedade daquele imóvel. Muitas famílias perderam. Não estava escriturado. Não estava, muitas famílias perderam, porque cansaram de ficar naquele espaço para ter que garantir a casa. Então, assim, muitas pessoas ali, olha, essa casa serviu para mim, mas agora o filho da pessoa que um dia foi contemplado estava lá e falou, olha, mas eu quero sair daqui, eu quero arrumar um emprego fora de Dourados. As pessoas não podiam sair da casa onde estavam, porque se elas não tinham propriedade, se elas saíssem da posse, elas perdiam tudo que elas tinham. E muitas das pessoas, a única coisa que elas têm são a própria casa, sabe? Então a gente viu uma sensação de liberdade que a gente deu para essas pessoas, de entregar a escritura, de falar, sabe, eu sou dono, ninguém vai poder me tirar mais daqui, eu tinha medo de isso não poder ser transmitido para os meus filhos, ou eu vou agora poder regularizar uma compra de um imóvel desse, que a pessoa às vezes fez de um beneficiário original a compra, mas nunca pôde regularizar em seu nome aquela negociação. Enfim, a gente deu uma segurança jurídica para essas famílias e às vezes por trás de cada papelzinho daquele, que quando se trabalha com regularização fundiária, é bastante papel e você trabalha muito com questão cartorária e topográfica e tal. Mas por trás de cada papel a gente começa a ver que tem uma história talvez parecida com aquela que eu relatei agora, de uma família que precisava de uma casa, que um dia morou em ocupação irregular, ganhou uma casinha e estava lá e tal, e agora talvez não esteja mais regularizando para o pai, para a mãe que passou aquele problema. Por isso que eu comecei a me identificar. Lembra no começo do podcast que eu disse da onde a gente vem? E eu comecei esses dias numa entrega de uma escritura. Tinha um menininho que ficava me olhando assim, com uma cara de, sabe, do lado, em frente à família, que estava bem na minha frente assim, e olhando com uma cara, com aquele brilho no olho, e a família de uma ocupação irregular que estava sendo... recebendo a escritura do próprio imóvel e tal. E aí eu vi ele com aquele olharzinho e vi assim a cara dos pais, e eu percebi assim, cara, a felicidade dos pais de estarem podendo proporcionar porque essas famílias dessa comunidade, Vitória, por exemplo, que é uma das comunidades que está sendo beneficiada, que recebeu a escritura recentemente, eles estão há 10 anos morando num espaço sem condições de moradia, que as duras penas conseguiram Tem isso também, porque às vezes a pessoa tá lá, não tem regularidade documental, aí não consegue acesso à água, não consegue acesso à energia, não consegue até fazer um financiamento para poder reformar, para poder ampliar. Mas isso assim, poxa, tá. Então assim, e aí, Wander, a gente entrou, quando a gente conseguiu a regularização, mas eu vou entregar um terreno e a pessoa vai morar num barraco de lona? Vai continuar morando num barraco de lona, ela vai ter a propriedade do lote, mas vai continuar morando num barraco de lona, sabe? E como que a gente pode superar tudo isso? Tem regularizações que a gente regularizou, a casa já estava ok, que é o caso do Isidro Pedroso, Canaãs, de uma forma geral, Vila dos Ofícios, Cachoeirinha, União Brasil, enfim, aí eu posso citar, são mais de 28 bairros que a gente regularizou inteiros em Dourados, que eram sem documentos. Isso traz segurança para a família e traz planejamento urbano para a cidade como um todo, e para receber investimentos
e poder também ter recursos empreendidos e tudo mais. Mas o que eu fiquei mais orgulhoso foi assim, o desafio que nos deu, que esse trabalho me deu, porque a gente entrou na administração num momento assim, em plena pandemia acontecendo, cenário nacional nada favorável para a habitação social, não era nem a prioridade do governo. Nem repasse, o governo federal não tinha. Não era nem a prioridade. E com a pandemia, aí que se tornou menos ainda prioridade, já que tinha outros gastos para serem priorizados naquele momento, né? Então, assim, as prefeituras sempre foram muito dependentes do governo federal para desenvolver projetos habitacionais de interesse social. E a gente teve 2 anos dentro dessa atual gestão municipal do prefeito Alan Guedes que a gente teve que se reinventar, né? Então a gente pegou projetos que já tinham sido criados na gestão anterior e demos um upgrade, como subsídios com cartão de construção, onde a pessoa tem autonomia e dignidade de comprar seu próprio material de construção, escolher a cor, escolher a cor, a qualidade, se é um pouco mais caro, mas eu tenho condição de pagar um pouquinho mais do que a prefeitura me deu, ela podia pagar o extra para ter uma coisinha melhor, ou senão aquilo já era também suficiente. Enfim, e outra, a pessoa gastou no comércio local, também pensando que às vezes a gente, comprar para 400 e poucas unidades que nós estamos fazendo em autoconstrução. Se a prefeitura fosse comprar tudo e trazer de uma licitação, de uma empresa de fora que ganha, fora a parte logística, que seria uma loucura, todas as pessoas fazendo autoconstrução em momentos diferentes de obra, você tem que fazer entrega de tudo isso, seria uma logística absurda, né? Também a gente credenciamos lojas de bairro, porque hoje para fornecer o material de construção para essas famílias. E eu não conheço isso e quero entender. Hoje em dia, aquele modelo de habitação urbana de antigamente que chegava e construía tudo, entregava de uma vez só, não é mais assim. Cada pessoa vai construindo a sua. Na verdade, existe, e era isso que as pessoas estavam acostumadas a ter aquele bairro prontinho, com todas as casas iguaizinhas, tal, para entregar à população que mais precisa. Mas isso, a gente começou a perceber, como eu disse, nesse cadastro de 14 mil famílias que a gente tem, a gente começou que, primeiro, não ia atender nunca, e outra, nem todo mundo precisa de tudo isso, entendeu? Quem está ali numa situação de alta vulnerabilidade, com baixíssimo rendimento, precisando, então você dá a ajuda na medida do que a família precisa. Mais então, inteligente. Então, assim, quem precisa, famílias de baixa renda, que precisam de uma casinha pronta, vai ter. Dourados foi contemplado, né, para construir 240 unidades aqui em Dourados do programa FAR, que é de Fundo de Arrendamento Residencial, que é uma parceria com o governo federal em áreas do município para a construção de casas prontinhas para entregar. Esse aí seria, por exemplo, daquela família que você viu em condição de vulnerabilidade, que morava todo mundo num quarto de lona. Isso, seria para esse perfil de família. Para esse perfil de família, exatamente. Não para essa exatamente, porque essa que eu citei acabou sendo regularizada no próprio local. E aí mas é para esse lá no local mesmo. Isso, para esse perfil de família. E aí quando a família atinge uma certa melhora financeira, vamos supor, quem ganha ali já na faixa dos 3 salários mínimos, até, né, por aí, eles já conseguem talvez ter consegue, com uma ajuda do poder público, conquistar a sua casa própria. Não precisa entregar a casa propriamente dita prontinha. Foi quando a gente teve a ideia. A gente pegou o programa que antes chamava lote humanizado na antiga gestão e transformamos no programa Vida Nova e reformulamos eles, que é um programa de doação de terreno
com o subsídio no cartão na medida do que eles precisam. Permite esse subsídio no cartão na medida. Então teve, por exemplo, para 190 famílias de renda nessa faixa de 2, 3 até 4 salários mínimos que estão se construindo lá na região do Esplanada, Guaicurus, Ibirapuera, a gente deu apenas R$3 mil de subsídio na última etapa da obra, que é a hora que aperta ali, a gente, para acabamento e tal, a gente deu um subsídio para ele terminar. Demos assessoria de engenheiros, mestres de obras que ficavam full time durante a obra, acompanhando, orientando, vendo o cronograma, cobrando, fiscalizando, mas a hora que chegou na última etapa, a gente deu um cartãozinho para que eles concluíssem a última etapa da obra. Já o terreno também. E o terreno também. Que o terreno era do município. Isso, o terreno é do município. Ou foi desapropriado para isso? Não, o terreno é do município. Por exemplo, famílias que saíram de uma condição de favelização, de ocupação irregular, barracos de lone que a gente tirou ali em frente à Embrapa, né? Quem é de Dourados conhece, tem duas comunidades, a comunidade Vitória e a comunidade Ouro Fino. A comunidade Ouro Fino, com 70 famílias, a gente juntou com mais algumas famílias da comunidade Ibiza, que fica próximo ao Estrela Porã, e levamos todos eles para o Bonanza, que é um bairro novinho, bonitinho, totalmente urbanizado e tal, né? Inclusive está sendo construído um posto de saúde ali ao lado da onde está sendo feito esse projeto, e a gente removeu essas famílias de uma área de ocupação e colocamos eles, só que o subsídio aí no cartãozinho foi de R$34 mil, ou seja, de todo o valor de todo o material de construção, da etapa 1 até a etapa 12, se eu não me engano, foi toda subsidiada. A cada conclusão de etapa a gente liberava o valor. E a mão de obra para construção é dos próprios moradores. A mão de obra foi construída em sistema de mutirão, algumas... coisa fantástica isso, Não, cara. Foi perfeito. Foi uma coisa assim, que foi um sistema de mutirão que já aconteceu no passado, Canaãs foram construídos assim, alguns deles, né? E teve já alguns no passado, no Brasil. Os próprios moradores construíram as suas casas. Os próprios moradores construíram. A gente fez um manual de autoconstrução para eles, em que pessoas que nunca tinham construído uma casa, tendo a assessoria do mestre de obras e do engenheiro full time na obra, eles conseguiram construir. Eu vi pai, mãe, com a ajuda de filhos, fazendo e construindo a própria casa. E a alegria deles é surreal de ver, porque eles tiveram que fazer esse esforço deles para conquistar aquilo, sabe? Então parece que eles dão até mais valor para tudo isso que eles... E Diego, esse projeto, por exemplo, lá no Jardim Bonanza, a prefeitura também deu terreno. Deu terreno e subsidiou integralmente o material de construção. Material de construção. E a construção, esse pessoal, eles faziam o quê? Os finais de semana? Como que era? Como o cronograma é para 2 anos de construção, é um tempo muito mais do que suficiente para construir a casa que foi ali projetada, que é em torno de 50 metros quadrados, né? Mas a gente dá 2 anos justamente porque tem várias realidades. Dentro desse universo das 70 casas que começaram a construir em dezembro do ano passado, né? Eu acho que umas 20 já estão concluídas. Já tem gente morando. São pessoas que tinham mais facilidade, ou porque já trabalhavam na construção civil e tinham mais facilidade, ou tinham até feito uma reserva financeira para conseguir mais agilidade, contratar um ajudante, alguma coisa para construir. Os outros estão construindo aos poucos, cada um no seu ritmo, sabe? Então tem gente que só vai lá com a família no fim de semana para construir. E vai tijolinho por tijolinho. Tem gente que já prefere assim, não, vou aproveitar as férias escolares para dar um pega e fazer a minha casa. E teve gente que construiu em 3, 4 meses, estava com a casa pronta. E o dinheiro do cartão vai sendo liberado na medida que cada fase vai sendo cumprida. Esse mesmo engenheiro que faz a assessoria, ele também faz a medição como um financiamento. Quando você pega um financiamento na Caixa Econômica,
por exemplo, para construir sua casa, ela também vai liberando dinheiro a cada fase, a depender do ritmo da construção, que passa o engenheiro lá fiscalizar para ver se você aplicou todo aquele material. Como o dinheiro é público, né? Então a gente liberava a primeira obra, tem que comprar ferro, tijolo, cimento. E aí comprava, ia lá na loja que ele quisesse, comprava, que era credenciado, compra esses materiais, traz para a obra. Isso tudo foi comprovado com a nota fiscal, registro fotográfico do material na obra, registro fotográfico do material aplicado na obra, né? Já deve ter um aplicativo para isso? Isso, eles têm, então é um aplicativo que você vai disponibilizando a verba. Então, à medida que o engenheiro nos dava o feedback, comprovadamente, comprou, chegou o material, aplicou o material, está feito e está aqui assinado por mim com registro fotográfico, libera a próxima etapa. Ele liberava a etapa 2, ele ia lá e comprava. Então a gente fez as etapas bem seccionadas mesmo, em 12 etapas, para ter sempre etapas pequenas para eles irem esse projeto aí, por exemplo, você criou aqui em Dourados com o Conselho de Habitação. Vocês sentaram e falaram, vamos criar um projeto aqui. A gente pegou a ideia já que tinha de doação de lote para autoconstrução, né? E aprimoramos, colocamos o cartão, criamos a possibilidade de receber recursos não só do município, mas do estado e do governo federal também, dentro de uma lei que regulamenta isso, né? E a gente modernizou, colocamos essa assessoria, porque a gente já tinha visto que alguns projetos de autoconstrução não iam para frente por falta de fiscalização ou por falta de um acompanhamento mais rígido e mais próximo das famílias ali, né, de prestar essa assistência, e isso deu muito certo. Tanto que agora a gente está inscrevendo esse projeto para concorrer a uma premiação nacional de um projeto inovador na área habitacional, porque realmente não tem no Brasil um projeto desse com esse tipo de detalhamento, sabe? Isso é criatividade sua, Diego. É a pegada que você teve na Associação Nova de Advogados, a pegada que você teve na Caixa de Assistência, é você. Eu tô olhando para isso aí e tô vendo você. Então, Wander, na verdade, o que eu percebi na habitação, e aí extrapolando até para tudo, eu percebi assim, por que eu quero ser vereador, né? Por que eu estou pré-candidato a vereador? Porque eu percebi que Dourados é a segunda maior cidade do estado, apesar dessa dívida que eu tenho para a cidade, e eu percebi assim, Dourados é muito próspera, sabe? A cidade cresce a todo momento, gira muito dinheiro, grandes empresas estão vindo para Dourados, e a gente precisa tornar a cidade próxima para todos. Porque se alguém que tenha o mínimo de coração e talvez não sinta isso, como eu também não senti até conhecer. Mas assim, se você acha que você é próspero, que sua família é próspera, que você vive numa cidade próspera, a hora que você conhece a realidade das pessoas que estão vivendo no modo sobrevivência, você não consegue, um cidadão comum, ficar inerte e não querer de alguma forma ajudar. E podendo ajudar, eu não tive outra alternativa. Fui lá e fiz para 4.000 famílias. E aí eu falo, nossa, mas você foi super criativo, você foi super eficiente. Cara, eu só fiz isso que você acabou de dizer, eu só fiz o que eu sempre fiz na minha vida. A gente pegou a agência de habitação com mais de 40 funcionários, quase 50 funcionários. Hoje eu saí da agência de habitação com 18 funcionários, entregando 3 vezes mais em números do que foi entregue na antiga administração, como exemplo. Tá? Mas se quiser retroagir, também a gente pode fazer. Então, assim, eu percebi que o que eu fiz, na verdade, foi levar para a iniciativa, da iniciativa privada para o poder público, uma pegada mais de sangue no olho, de eficiência, sabe? Essa coisa empresarial que eu sempre tive da minha família, assim, então eu peguei e fiz as coisas acontecerem. E aí o pessoal, mas pô, funcionário público tem esse preconceito, funcionário público é meio acomodado, parece que não gira igual gira na iniciativa privada. Cara, não é.
Na hora que os funcionários públicos dá a estrutura, na hora que os funcionários públicos da agência de habitação viram os resultados aparecendo e o trabalho que eles estavam lá, eles estavam desanimados muitas vezes, porque, poxa, você passa num concurso, fica lá, por mais que ganhe um bom salário, a motivação não vem só do salário. A hora que eles viram que a hora que as coisas começaram a acontecer e as entregas começaram a aparecer, aqueles projetos que eles mesmos viram prefeito e outro prefeito, ou secretário e outro secretário passar por eles, né? O funcionário público está ali vendo que nada sai do papel, nada acontece, ver as coisas acontecerem, eles se animaram, eles se envolveram, e hoje a produtividade da agência de habitação é excelente, inclusive.